alguns tópicos do que é a função de um sindicato e do que é a função de um conselho, para a gente começar a entender, saber até onde vai cada um, beleza? Ok. Se vocês forem tendo dúvida, gente, vai falando aí, beleza? Não tem problema não. Só para reforçar, viu, gente? A gente deixou os áudios desligados, mas fiquem à vontade para, no bate-papo, ou abrir o microfone de vocês para fazer perguntas a Fernando. A hora é essa, da gente tirar a dúvida e, como ele deu essa liberdade, interrompendo, né, à medida do possível que for surgindo dúvidas, tá bom? Porque interessante é a palestra quando ela é conversada entre nós, né? Quando a gente fala, quando a gente tira as dúvidas. Então, vamos embora. Vou fechar aqui meu microfone de novo, Fernando. É isso aí, gente. Vamos falar esse trem aí, vamos falar. E aí, então, entendendo o sindicato, a primeira coisa que eu anotei aqui, porque eu não vou gravar, o sindicato, como principal função dele, é a coordenação, defesa e representação legal da categoria nas esferas públicas e privadas perante as autoridades e poderes. O que está querendo dizer isso? Que o sindicato é a instituição jurídica que vai representar a nossa classe, que vai coordenar a nossa classe, que vai estar em defesa da nossa classe, nos seus direitos e nas suas necessidades. Então, quando a gente cobra que uma instituição ela busque os nossos direitos, a instituição que é devida a esse tipo de atividade é um sindicato e não um conselho. O problema é que eu acho que eu só conheço 2 sindicatos de zootecnia no Brasil. É o Sindicato de São Paulo e um que recém-inaugurado, que eu acho que e agora é do Maranhão, não lembro exatamente onde fica, mas fica no norte, eu realmente não lembro. Então a gente só tem 2 entidades regionais que estão brigando pela representação legal da categoria zootecnia, beleza? O zootecnista. E isso é importante que a gente entenda. Aí a gente faz um adeno de uma outra instituição, que é a associação, né? Que eu acho que é a instituição que a gente mais conhece no âmbito da zootecnia por causa da ABZ, né? A associação, ela já tem uma natureza jurídica diferente do sindicato e do conselho. A associação, ela tem a natureza jurídica de um coletivo de pessoas que vão buscar alcançar um resultado que dispõe no Estatuto da Associação. Mas como eu dei o exemplo mais cedo, eu acho que é um exemplo melhor para entender. Uma associação basicamente é o quê? Eu, Fernando Petroni, eu tenho um objetivo que eu quero alcançar, certo? O meu objetivo seja lá qual for. Porém, no exame de consciência, eu percebo que eu não vou conseguir alcançar esse objetivo. Ou porque eu não tenho recurso financeiro, ou porque demanda mais pessoas, ou porque geograficamente para mim fica inviável. E aí, no lugar de eu deixar para lá esse meu objetivo, eu crio uma instituição jurídica, uma pessoa jurídica, um empreendimento, uma associação, e vou procurar outras pessoas que possuem características semelhantes, mas que têm um objetivo em comum. Então, são várias pessoas que possuem um objetivo em comum, que contribuem, assim como podem, para que esse objetivo seja alcançado. Então, isso é uma associação, é uma união de forças. Só que para conseguir fazer as coisas, ganha-se uma natureza jurídica, um CNPJ e tudo mais, porque você vai abrir conta em banco, você vai ter que ter representação e tudo mais, beleza? Então, o que a gente tem hoje é a nossa entidade de representação máxima da classe, que é a ABZ. Em termos de representação máxima, é porque é a instituição com o maior número de associados que a gente tem a nível brasileiro. A ABZ hoje ela vem englobando um serviço que é de um sindicato, que é esse serviço de representação legal, de coordenação da classe
e de defesa da classe quanto às suas necessidades jurídicas e profissionais. Então, hoje a ABZ vem fazendo um serviço que está além do que uma associação normalmente faz. Por isso a importância da gente trabalhar junto com ela, porque se você quiser alguém para te apoiar e brigar por você, quem vai fazer isso hoje em termos de instituições a nível nacional é a ABZ, beleza? E a gente tem outras coisas que um sindicato faz. Ele também vai orientar, arbitrar, fiscalizar as relações trabalhistas, né, o cumprimento das normas da CLT, da carteira, das normas de segurança de trabalho, da atuação funcional, piso salarial, convenções, acordos, tudo isso quem determina e quem briga é um sindicato. Então não é o conselho que vai determinar piso salarial. O conselho pode sugerir porque nenhuma outra instituição sugeriu, e ele tem lá, se eu não me engano, uma sugestão de piso salarial para médicos veterinários. Não me lembro também se tem para zootecnista, né? Mas essa sugestão, infelizmente, a gente vê como sugestão mesmo. A coisa está ficando maravilhosa, né? Além disso, o sindicato ele também oferece assistência profissional e judiciária aos associados. Então, quando um associado, um sindicalizado, precisa de prestação de assessoria jurídica, o sindicato oferece, e hoje, inclusive, essa é uma das coisas que a ABZ vem fazendo, que é a assessoria jurídica em processos, seja lá qual for. Como um dos processos mais recentes que a gente tem, que a ABZ vem fazendo, é o processo contra o próprio CFMV pela decisão de responsabilidade técnica não ser competência em apicultura, também não ser competência do zootecnista. Aí está em instâncias, aquela briga toda, mas hoje quem vem fazendo essa representação é a ABZ. E só quem pode ter acesso a essa representação são os sócios. Então, se, por exemplo, você receber um processo profissional, né, e precisaria de julgamento, e você for associado da ABZ, você pode solicitar da ABZ assessoria jurídica para se defender, ok? Contanto que você, de fato, esteja correto. Que ninguém vai ser conivente com uma atuação inequivocada de um profissional colega, até porque isso fere o código de ética. Fernando, eu tenho uma dúvida em relação a isso. Se por um acaso tiver um concurso que não abrir vaga para zootecnista, eu, enquanto associado, não sei se você tem esse esclarecimento, mas vamos lá. Eu posso pedir à ABZ para rever e abrir essa vaga para zootecnista no concurso? Beleza. Não tem vaga para zootecnista, só que as atividades que eles estão discriminando são atividades de atuação restrita do zootecnista. Exatamente. Isso. Você, como pessoa física, já pode fazer isso. Qualquer pessoa pode requerer, é um processo público, é um edital de seleção público, que é um concurso, e qualquer pessoa, existe um prazo dentro dos concursos para que você apresente algum tipo de questionamento legal. Claro que se a ABZ ela oferece assessoria jurídica, isso facilita muito, porque é um corpo de advogados. Por mais que a gente estude e saiba bastante lei, eu espero que todo mundo faça isso, a gente não está tão por dentro dos trâmites legais, então a assessoria jurídica vai ajudar muito nisso, e sim, eu posso pedir. O que não necessariamente vai ser atendido, né? O que a gente vai fazer é uma solicitação de abertura de vaga para a zootecnia e tudo mais, com essa justificativa legal, em base considerando lei tal, considerando instrução normativa tal, considerando uma série de coisas. Só que aí existe um porém nas questões ligadas a concurso público, que dependendo do local, primeiro tem que haver o zootecnista dentro do quadro funcional. O que eu quero dizer com isso? Eu lembro que um tempo atrás teve concurso, acho que para polícia militar, alguma coisa assim, e aí as atividades que tinha estava aberto para veterinário, e uma das a nutrição dos cavalos e tal, tipo, aquela coisa tudo, uma briga louca. E o pessoal querendo brigar para que abrisse também no edital, colocasse também que era possível os zootecnistas se inscreverem.
Porém, no quadro funcional da Polícia Militar, não sei exatamente se era Polícia Militar, mas não importa. No quadro funcional, não existia a profissão, não existia a função zootecnista dentro do quadro funcional de profissionais que atuam dentro da Polícia Militar. Então, é impossível eu abrir vaga para um profissional que não está dentro do quadro funcional da instituição. Então, minha primeira briga tem que ser com as administrações da instituição para que seja inserido dentro do quadro funcional zootecnista, e daí eu vou brigar então para que abra vaga no concurso para zootecnista. O que poderia tentar seria impugnar o concurso, porque ele está exigindo que um profissional faça exercício legal da profissão. Porém, se ele abriu para veterinário, a brecha legal faz com que ele não tenha o concurso impugnado, porque na nossa lei 5.550 o veterinário também pode atuar como zootecnista. Então, impugnar é quase impossível quando é esses casos. Mas a nossa briga tem que ser ir nos órgãos. Então, Pernambuco, a Dagro. Se eu não me engano, a Dagro não tinha no quadro funcional zootecnista. Até 5 anos atrás. Não é? Eu nem sei se tem já, mas não tinha. Era um negócio assim, absurdo de se pensar que um ADAGRO, órgão de defesa agropecuária, não vai ter um zootecnista. Mas não tinha. E aí todo concurso era essa discussão. E pessoal, mas tem que ter, porque senão não tem como. Legalmente, a instituição não pode abrir um concurso para vaga de um profissional que não existe no seu quadro funcional. É como se do nada eles abrissem um concurso para piloto de avião. Entendeu? É essa a questão. Mas, sim, a gente como associado pode fazer isso. E o ideal, gente, é, beleza, se eu tenho a mínima noção que está errado, quando eu solicitar, eu não simplesmente largo na mão da assessoria. Tenta já encaminhar essa solicitação com o mínimo de embasamento, com o mínimo de direcionamento, para a assessoria jurídica conseguir agir mais rápido. Isso ajuda pra caramba, assim, pra caramba. Eu tô falando disso, gente, mas eu não sou nem da assessoria jurídica, não estou ligado a nenhuma entidade, nenhuma representação específica da ABZ, mas é o mínimo que a gente espera, né? E a outra base da função de um sindicato é substituir processualmente o ISO associado. Ou seja, se você precisar, por qualquer necessidade, o sindicato pode te substituir num processo judiciário. Então o sindicato pode ir lá te representar e você não precisar ir e tudo mais. Então isso é o que um sindicato faz. Então eu começo a entender que isso é de um sindicato. Muitas das coisas que eu cobro de um conselho estão aí e não estão no conselho. Por quê? O que é função de um conselho? A gente tem que lembrar primeiro do porquê o conselho surgiu. O conselho surgiu porque o Estado criou profissões e agora ele falou, eita, a gente tem que fiscalizar essas profissões. Como é que a gente faz? A gente não tem recurso humano nem nada para isso. Então o conselho ele é criado com a sua função prima, que é fiscalizar a atuação do profissional a fim de assegurar à sociedade que os serviços sejam prestados por profissionais habilitados. Então, basicamente, quando eu penso num sindicato, o foco, o cliente do meu sindicato é o sindicalizado, é o profissional. Quem eu presto os meus serviços como sindicato é para o profissional. O conselho já é diferente. O meu cliente do conselho não é o profissional, é a sociedade. O conselho existe para fiscalizar profissionais, para garantir que a sociedade não vai ser por ação de nós profissionais, sejam eles por estarem afiliados ou por estarem realizando atividades de forma vistosa, digamos assim. Gosto dessa palavra. Então, isso que eu entendo. Você não briga pela zootecnia, quando ele briga para que a sociedade não sofra zootecnistas atuando de maneira incorreta. Eu vi uma mão levantada ali. Alguém tem dúvida? Alguém tava chamando alguém? Eu acho que tava chamando alguém, eu acho. Vai falar agora. Eu queria fazer uma pergunta. Como a Pode gente fazer. digitar aqui, a logística
registro fica difícil. Mas é o seguinte, eu queria perguntar se a ABZ fosse um sindicato, pudesse atuar como sindicato, não sei, se não seria mais eficiente para a gente de alguma maneira. Ou uma coisa está certo. A sua pergunta, se eu entendi correto, é se a ABZ poderia atuar como um sindicato para a gente, porque de certa maneira seria mais eficiente. Confere? Se for, dá um legal aí. Beleza. Hoje a ABZ vem fazendo isso, né? A ABZ vem suprindo esse papel, né? Ela vem brigando pelos nossos direitos profissionais, tanto com a sociedade, brigando por nossos direitos com o magistrado, brigando por nossos direitos com o judiciário, com o próprio conselho. Ela vem abraçando essa função de sindicato, beleza? Então ela já vem fazendo isso. Teve outra mãozinha levantada ali. Bom, mas até que ponto a ABZ, não sendo um sindicato, ela consegue inferir no conselho? Então, no conselho, só quem vai inferir é quem está dentro do conselho, beleza? E eu não estou falando só quem é presidente, quem é membro, quem está registrado e faz parte do sistema conselho, beleza? É quem consegue inferir no conselho. O que a ABZ faz é, uma vez que algo, uma instrução normativa saiu, por exemplo, e ela é inconstitucional, ela é infralegal, ela seja qual é o termo correto jurídico para aquela instrução normativa, ela vai entrar com um recurso jurídico para mostrar que aquilo ali não pode ser feito, beleza? Que houve um equívoco legal na hora de elaborar aquela instrução normativa. Então, o que a gente tem que fazer, na verdade, é a gente se posicionar dentro do conselho para a gente fazer parte das tomadas de decisão para evitar que isso saia. Então, é muito mais fácil eu brigar antes que uma instrução normativa seja publicada, antes que uma resolução do conselho seja publicada, do que depois que publicou eu brigar. Lembrando que a resolução ela não tem poder superior à lei. Então, uma das brigas que a gente tem em relação a algumas resoluções é o fato de que elas atingem diretamente a Lei Federal 5.550. Então, ela é infralegal, ela não pode existir. E aí é o que a gente, dentro de um processo externo, faz. Beleza? Deu para responder? Bota a mão mais para cá que eu não vi. Beleza, aí sim. Então, voltando ao entendimento, o conselho vem para defender a sociedade de maus profissionais. Essa é a função dele, ok? E aí, como que faz isso? Faz através da orientação do profissional sobre o exercício do seu ofício, então fazendo cumprir a legislação, pela ética da profissão em todas as suas áreas de atuação. Então nós temos, inclusive esse ano foi atualizado o Código de Ética do Zootecnista, que diz os direitos, os deveres, postura e tudo mais, né? Foi atualizado inclusive no dia 13 de maio. Recomendo todo mundo ler, porque sim, você pode ser processado por não cumprir o Código de Ética, e não cumprir o Código de Ética existem muitas coisas. Ele é bem extenso, mas nem tanto quanto deveria. É muito bom, muito conciso, né? E aí a ética, ela infere também na atuação interprofissional, ou seja, de um profissional com o outro, não necessariamente entre zootecnistas. Ela vai regular os limites da atuação profissional. E o que é isso? Até onde essa profissão ir. E a base para eu criar normativas para dizer até onde tal profissão pode ir está na lei que regulamenta a nossa profissão. Nós temos sorte de que a zootecnia é uma profissão regulamentada, é uma profissão que possui uma legislação. Se eu não me engano, a gente só tem 16 profissões no país que possuem lei de regulamentação. E não é uma portaria, não é uma lei, certo? E isso tem um peso muito forte.
E por que a gente tem sorte nisso? Porque uma vez que é uma lei, eu preciso fazer cumprir a lei e é a parte do azar também. E modificar a lei é um processo muito complicado, muito burocrático e demorado. Há 53 anos nós temos nossa lei, e há 53 anos a gente tenta tirar a maldita linha D, não é isso? Que diz quem é que pode ser zootecnista. Então essa é a parte ruim, mas essa regulagem dos limites profissionais é algo importantíssimo. Importantíssimo quando eu entendo que um conselho que alberga mais de uma profissão, ele tem o dever de tratar com isonomia as profissões. O que eu quero dizer isso? Ele não representa o conselho não fiscaliza, não representa médicos veterinários, não representa zootecnistas. Ele alberga a medicina veterinária, e a zootecnia significa que é uma profissão, independente do número de inscritos, ele legalmente deve tratar com isonomia, né? Além disso, o conselho ele também tem que registrar, cadastrar e atualizar os dados dos seus profissionais, divulgar e discutir temas como ética profissional, área de atuação, exercício legal da profissão, beleza? É importante eu entender. Deixa eu pensar como que eu vou falar isso. É importante eu entender que um conselho, por mais que ele seja uma instituição, ele é formado por pessoas como qualquer outras, pessoas como eu, que estou lá dentro sendo membro de uma comissão. E as pessoas são passíveis a equívocos, e esses equívocos eles são tomados ou pela falta de conhecimento, né, a imperícia, ou esses equívocos são realizados pela imprudência, porque a imprudência é o deter o conhecimento, saber que ele pode não estar correto ou não é da melhor forma possível e toma a decisão mesmo assim. E as duas coisas, ok, dentro de um conselho. Então a gente tem que lembrar que quem cria as normativas, quem julga os processos são pessoas. E por isso é importante que a gente se insira no sistema, beleza? Porque a gente vai começar a fazer parte do processo de criação. Eu sou membro de uma comissão e eu sou um zootecnista em uma comissão que são 7 integrantes. Então, eu tenho um zootecnista e 6 veterinários. Há uma briga, no bom sentido, sempre de se fazer entender aonde a minha profissão atua, legalmente e tecnicamente, certo? E nessa briga, mostrar que a sociedade é quem ganha quando as decisões são tomadas de forma correta, né? Uma vez que eu permito que um profissional não habilitado ou não capacitado para executar uma atividade ele execute, eu estou inclusive infringindo o código de ética e eu posso ser processado por isso. Então, além de tudo, além do desejo de contribuir, quando eu estou dentro da comissão e eu sei que algumas medidas e decisões vão ser tomadas, eu tenho uma obrigação de informar o porquê aquilo é equivocado ou não. Porque se, inclusive, depois falar, a gente tinha um zootecnista e ele não falou nada, ele pode ser processado. E isso já aconteceu com um zootecnista, um grande zootecnista. Não chegou às vias de um processo ético ao zootecnista, mas de manifestação pública do conselho de que um zootecnista, membro de uma comissão que foi recém-extinta, inclusive, ele estava presente em todas as discussões e ele não se manifestou. Só que aí houve a contraprova, ele mostrando todas as manifestações que ele havia feito. Só que isso é uma questão muito grave, né? E a gente precisa se unir para trabalhar nisso. Uma pergunta que a Simone
fez na hora do almoço, e eu vou repetir ela porque eu acho que ela é fundamental, e eu coloquei ela como um ponto para a noite para não deixar de falar, foi sobre se dentro desse cenário todo o fato de se associar à ABZ traz algum tipo real de contribuição. Isso. Né? E eu dei para ela que sim, que a gente contribui quando a gente se associa à ABZ de 3 formas. E não, eu não estou sendo pago para fazer propaganda da ABZ. É só uma crença genuína na importância dela. A gente contribui, primeiro, no quesito financeiro, porque é uma entidade que abre processo jurídico, contrata advogado, que representa, que viaja para capacitar os outros, que organiza evento, que faz uma série de coisas. E como zootecnistas, nós sabemos que qualquer tipo de atividade detém custo. Então eu preciso ter recursos para realizar as atividades. O que adianta eu cobrar da ABZ, que ela entra pelo processo, por aquele questão do RT, se ela não tem recurso para isso? Então uma das principais fontes de recurso são as anuidades. Anuidades essas que possuem valor extremamente simbólico. Se você é profissional, você vai gastar o quê? 36 centavos por dia? Não, nem isso, que eu fiz a conta errada, desculpa. Mas 360 reais, 100 reais por ano. Esse é o valor de um profissional. Você paga de uma vez só, quer dizer, agora você também consegue pagar com cartão de crédito, certo? E dividir em as 12 parcelas, se você quiser. Né? Então, uma por mês. E com certeza o valor não vai ficar tão caro, uma vez você vai pagar em média R$8 por mês, se você for profissional. Ah, Fernando, mas eu acabei de me formar e não tem esse dinheiro. Ok, a sua primeira anuidade quando você se forma também é gratuita, você consegue requerer. Estudante é 50%. Então há várias formas de você conseguir entrar e conseguir ajudar a angariar os recursos para a ABZ realizar suas atividades, inclusive brigando nas instruções normativas, nos manuais de RT e tudo mais, beleza? O outro são gerar números, né? A ABZ, se ela é uma entidade de representação, ela precisa ter representados. A ABZ, ela vai dizer, não, eu represento os zootecnistas e eu tenho 900 associados. Se eu estou chutando bem, eu tenho 900 associados. Você está representando zootecnistas no país todo? Você tem certeza? Você é essa entidade? Então isso também dá número. E esse número dá peso para que a entidade mostre que ela representa sim uma categoria, né? E também tem a contribuição moral de quando uma pessoa se associa, você tem a noção de que é mais uma pessoa que acredita. É uma associação. Associação que é que a gente falou? Pessoas que possuem um objetivo comum, pessoas que acreditam num objetivo em comum. Então são mais pessoas que acreditam. E quando você é uma pessoa que trabalha na representação das outras, nada melhor do que um combustível, uma injeção de ânimo, do que ver pessoas acreditando nesse trabalho. Beleza? E aí, já que a gente está falando de números, eu vou para o último ponto, que são os pontos de números, para a gente entender isso. Então, pô, Fernando, beleza, eu entendi. Conselho fiscaliza mal profissional para punir o mal profissional para proteger a sociedade. Legal. Mas, pô, o conselho libera tanta coisa que a gente não concorda, velho. Pra que eu vou botar dinheiro lá? Pra que eu vou pagar a minha anuidadezinha, R$400 em média, pra fazer parte do conselho? Não entendo isso, eu não concordo. Muito bem. Aí você recolhe o seu não concordo, bota no seu bolsinho. Fala. Fernando, licença. Alguém tá com o microfone. Alguém tá com o microfone ligado? Simone, tá desligado seu microfone. Alguém tá com o microfone ligado porque tá dando retorno. Deve ser eu. Pronto, amiga, deixa só um minutinho desligado. Quando você for fazer a pergunta, aí você liga, porque tá dando um retorno da voz de Fernando, viu?
Tudo bem, isso acontece. Esquenta não. Eu tava querendo falar com o microfone desligado, como é que pode uma coisa dessa? Vamos lá, Fernanda. Então, e aí, voltando... Obrigada, amiga. Voltando ao nosso recadinho, se você não concorda, se você não quer contribuir, eu sinto muito, você não tem o que fazer. Porque para você atuar como zootecnista, para você assinar como zootecnista, você tem que se inscrever no Conselho Regional de Medicina Veterinária. É uma obrigação legal. Você não pode atuar se não estiver registrado, se não gerar a sua carteirinha do conselho. Beleza? Vem com o nomezinho, ó, bonitinho. Ó, que menino bonito. Beleza? Ó, conselho, tudo lindo e maravilhoso. Se você não registrar, você não pode atuar como profissional. E não tem o que fazer. Você não adianta xingar muito no Twitter, deixa eu ver aqui. Tá. Também era alguém perguntando uma coisa. Não adianta você falar nada, você tem que se inscrever. Isso aqui é uma cédula de identidade, é um RG profissional. Inclusive, você pode usar isso aqui como um documento de identificação, assim como o seu RG. Eu só uso isso aqui. É para falar, eu paguei, então vou usar. Então, você tem que se registrar, beleza? Ponto, acabou a discussão, a gente não precisa nem entrar no quesito. Você não concorda, problema seu. O que você tem que entender é que uma vez que você atua e você não tem registro, você está cometendo um crime chamado exercício legal da profissão. E você pode ser autuado criminalmente, civilmente, e responder um processo ainda no conselho referente a isso. Então, não atuem sem o seu registro no conselho, beleza? Se conhece com amiguinhos e coleguinhas que não atuam, chega para os amiguinhos e coleguinhas e fala: você está errado, meu amiguinho. Porque uma vez que eu permito que profissionais atuem sem esse registro, eu abro margem para informalidade da atuação. Eu abro margem para profissionais que não vão respeitar um piso salarial, mesmo que a gente não tenha. Eu abro margem para profissionais que podem gerar um sentimento de impunidade, uma vez que eu não estou respondendo a nenhum órgão, então eu faço meu trabalho de qualquer jeito. E é importante entender que quando você realiza um trabalho, seja ele qual for, como zootecnista, quando eu realizo um trabalho, eu não estou só sendo Fernando Petroni, eu estou sendo Fernando Petroni, o zootecnista. E por que isso é importante? Porque eu já prestei serviços para empreendimentos que, quando eu fui oferecer, a resposta que eu tive foi: mas já teve um desse aqui antes e não resolveu nada. E aí eu corri o risco de não conseguir realizar o meu serviço porque um profissional sem responsabilidade coletiva atuou de maneira indevida e ele queimou toda a categoria. O cara não queria saber se era eu, se era fulano. Foi um zootecnista que já teve aqui. Então eu passei um mês namorando com esse cara, um mês, e não é assim, ó, eu tenho empresa por trás, eu tenho esse know-how, eu tenho esses clientes, converso com eles, faça isso, faça aquilo. E só deu certo que eu cheguei pro cara e falei: então vamos fazer o seguinte, eu vou provar que infelizmente você teve uma experiência ruim. Eu vou prestar o meu serviço e durante 2 meses você não vai me pagar. No fim dos 2 meses eu vou te mostrar o que eu estou fazendo de benefício para você, em termos de redução de custos ou então em termos de lucratividade. E aí a gente conversa para você me pagar, beleza? Aí o cara falou: como assim, você vai trabalhar de graça? Eu falei: se no fim dos 2 meses você não estiver satisfeito com o resultado, você não precisa me pagar, eu vou embora. Aí foi aí que eu consegui fazer o serviço, porque para ele era: eu tô ganhando de qualquer jeito, e aí só dá certo porque você anota tudo, estruturação zootécnica, a coisa toda, né? Que a gente não dá muito valor, porque é muito básico. E eu consegui provar, mostrando em gráficos, tabelas e afins, que deu certo. Então, o que eu estou querendo dizer é responsabilidade coletiva. Responsabilidade coletiva vai em fazer um trabalho correto e de maneira correta, inclusive estando registrado, ok? E se você conhece algum coleguinha que infelizmente está atuando de forma indevida, não só com registro, mas realizando atividades técnicas que não deveria, a sua obrigação, como o Código de Ética prevê, é abrir uma denúncia,
né? E aí vamos então falar de números finalmente. Por que eu estou falando tudo isso? Porque para a gente ter uma ideia, a ABZ estimou que até hoje a gente formou cerca de 35 mil zootecnistas. Desses 35 mil, acredita-se que 70% ainda está no mercado de trabalho. Então a gente tem uma média de 24 mil zootecnistas atuando hoje no país. É um número bom, não é um número bom? Não precisa, caramba, a gente tem 24 mil zootecnistas. Hoje tem 119 escolas de zootecnia no país. Só que olha que legal, a gente tem 24 mil zootecnistas atuando no país. E no último estimativa, no último censo, na verdade, foi realizado ano passado pelo CFMV, a gente tem 8.912 zootecnistas inscritos no conselho. Então eu tenho 24 mil atuando e 9 mil inscritos. Eu tenho 15 mil zootecnistas atuando de forma ilegal. Pior do que isso, eu não tenho 15 mil zootecnistas dentro do conselho falando: eu existo. 15 mil zootecnistas dentro do conselho falando: quero participar da decisão. Não concordo. Estou disponível para fazer parte dos grupos que tomam decisões. Então a gente tem, na verdade, 15 mil zootecnistas que não fazem parte e só reclamam toda vez que uma instrução normativa sai, que uma resolução sai, quando poderia estar lá dentro. E estar lá dentro não é fazendo parte de uma comissão como eu faço, mas estar lá dentro e apoiando um colega que está lá dentro correndo atrás da gente, parte de uma comissão, como assessor, seja como for. Então a gente tem um número muito grande, muito grande. Só para ter uma ideia, comparando, o último censo revelou que tem quase 120 mil veterinários inscritos no conselho. Ou seja, a gente tem quase 4 vezes o número de veterinários inscritos, ou seja, atuando no conselho, do que zootecnistas já formados. Então, quando a gente lembra que o conselho, mais que seja uma autarquia de caráter público, ele é formado por pessoas. E por mais que ele tenha uma obrigação de isonomia de tratamento das profissões, eu estou tomando decisões com uma pressão de 125 mil profissionais de um lado contra 9 mil do outro. E se eu não tenho certeza do que eu estou fazendo, com certeza eu vou pender para atender 125 mil, porque eu vou atender a maioria. Então, quando a gente fala de não ter conhecimento, isso é real, isso é claro, é lógico. A gente tem que entender que a zootecnia ela é nova. A zootecnia tem 53 anos no país. É uma profissão que está passando pela sua puberdade, está conhecendo seu corpo, está entendendo o que ela faz, está entendendo qual é a nossa área de atuação. A gente está saindo de um paradigma que zootecnista só faz nutrição. E é só nutrição de boi, porco, galinha e ovino caprino. É só nutrição de boi. Ou o zootecnista formulou a ração, ou ele não sabe fazer mais nada. A gente já ultrapassou essa época. A nossa profissão, ela tem atuações que a cada dia se mostram assim. Eu fico maravilhado, até porque eu trabalho em uma das áreas de atuação não ortodoxas da zootecnia. Eu trabalho com comportamento e bem-estar de animais silvestres. Os zootecnistas trabalhando com isso? Sim, os zootecnistas trabalhando com isso. E se a gente, quanto profissão, não conhece na totalidade o potencial da nossa profissão, porque a gente está num processo de autoconhecimento, como que eu vou exigir que outros profissionais que trabalham na normatização da minha profissão, que não convivem à minha realidade, entendam e consigam criar normativas reais de acordo com a necessidade da profissão? Então eu tenho que ter isso em mente. O meu papel é instruir quando eu vejo que há um desconhecimento, e o meu papel é bloquear quando eu vejo que há uma tomada de decisão que está sendo realizada de forma escusa, né? É isso que a gente faz. E é isso que a gente espera que todo mundo faça. Eu sempre brinco com o pessoal falando, toda vez que alguém reclama que mas o pessoal está fazendo isso e nem sabe o que é a zootecnia,
e como se a gente terceirizasse para os outros a responsabilidade de saber o que é zootecnia. E aí eu sempre pergunto, o que faz uma pessoa formada em engenharia doméstica? E eu duvido que alguém que está assistindo vai responder. Até eu não sei responder. E aí, então, eu sou uma pessoa que não sei o que é engenharia doméstica. Só que eu consigo justificar, mas eu nunca conheci eu nunca vi um vídeo, nunca me falou o que é. Então a gente tem que colocar no outro papel agora. E seja para a sociedade, ou seja para os colegas profissionais que dividem um conselho com a gente. Então tá lá dentro falar, epa, não é assim que funciona. Está errado por causa disso, 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 disso. E ter a humildade de falar, essa decisão, eu sei que não está certa, mas eu não consigo argumentar contra ela. O WhatsApp tá aí, nós temos nossos grupinhos dos zootecnistas. Pede socorro lá e ó, pelo amor de Deus, tá acontecendo isso. E a galera manda os textos maravilhosos que a gente consegue fazer, porque a gente trabalha de forma coletiva. Para ter um entendimento do que eu faço na comissão, do que eu faço no conselho, é que eu não sou funcionário, não sou concursado, não sou nada. É um trabalho voluntário, onde eles chamam profissionais de determinadas áreas para compor uma comissão assessora, que é isso que é a comissão das quais eu faço parte. A comissão assessora tem a função de, toda vez que há uma demanda, no meu caso na área de animais silvestres ou meio ambiente, essa demanda é direcionada a todos os integrantes, ou seja, a comissão, e a comissão gera um parecer, gera uma resolução, gera uma resposta, gera o que for relacionado àquela demanda do conselho. Melhorou o microfone? Agora. Pronto. Melhorou, Fernando, melhorou. E aí, então, a gente responde a demandas criadas. E como que essas demandas são criadas? Elas podem ser criadas do próprio conselho, elas podem ser criadas pela sociedade, sejam sociedade de profissionais ou não. O que é isso? Nos sites dos conselhos regionais e nos sites do Conselho Federal, você tem a ouvidoria, onde você pode fazer questionamentos que vão desde questionamentos técnicos. Eu dei o exemplo na hora do almoço, vou repetir ele, de um pessoal que mandou para nossa comissão um questionamento do que o conselho achava sobre o pessoal que apara a pena das asas da calopsita para não voar, e a gente teve que argumentar tecnicamente se a gente era favorável ou não a essa prática. Ou então indagações sobre normativas, resoluções e por aí vai, como a gente já recebeu do pessoal questionando, a resolução de número tal diz isso, isso e isso, porém eu acho que não está certo por causa disso, disso. Qual é o parecer da associação, do conselho? Aí eles levam pra gente, a gente faz o parecer, aí vai para assessoria jurídica, depois comunicação social, e eles publicam. Então é interessante a gente saber que qualquer coisa que vocês não concordem, seja do próprio conselho, seja de atuação de profissionais ou qualquer dúvida, podem ser e devem ser colocadas na ouvidoria. Só assim as comissões vão trabalhar, só assim mostram demanda. Então vocês podem fazer perguntas do tipo, vou puxar sempre para minha área, claro. Tem muitos zootecnistas trabalhando com animais silvestres? Quais são as áreas de atuação de zootecnistas trabalhando com nutrição de silvestres? Isso vai chegar lá, aí com certeza vão jogar essa bomba para mim, e aí eu vou ter que criar uma lista e tal, não sei o que, bererê, barará, jogar pro resto da galera. Mas a gente tem que criar demanda. Quanto mais demanda a gente criar, mais vai mostrar a importância de ter zootecnistas participando das comissões, para não ser só a cota, né? A maioria, tirando a comissão de ensino em zootecnia, todas as outras só possuem um zootecnista. É quase isso, estamos colocando por colocar. Mas ao mesmo tempo, eu tenho 125 mil de um lado e 9 mil do outro. Com certeza eu vou ter mais veterinários para colocar do que zootecnistas. Então a gente precisa fazer parte. A gente precisa fazer número, a gente precisa brigar por isso, né? É preciso ter esse entendimento. E eu realmente espero que a gente tenha um sentimento de coletividade, né? Um sentimento de que a gente é responsável por tudo, a gente é responsável pela categoria como um todo. E aí, para responder o questionamento que é feito
no título, no assunto da nossa conversa, que é qual é o papel qual a importância do sistema CFMV-CRMV para a zootecnia. Isso. A importância é gigante, porque o Conselho tem a função de fiscalizar que zootecnistas não façam besteira e isso prejudique a sociedade. Então, o papel é fundamental. E como eu fiz de tarde, repito aqui, eu deixo, na verdade, um outro questionamento. Qual é a importância do zootecnista, da zootecnia, para o Conselho? Então, o que a gente, como zootecnista, vem fazendo? Basicamente, a gente vem reclamando nos posts do Instagram e do Facebook. É isso que a gente vem fazendo. Nossa, eu gasto muito, eu gasto minha 3G para poder falar mal do Conselho. Eu acho que é um pouquinho mais, né, gente? Isso não dá certo nem mandando indireta pro ex, imagine para falar com o Conselho. Então, eu acho que a gente tem que começar a se movimentar e fazer parte das duas instituições. Conselho, claro, porque eu quero fazer parte. Esse negócio de vão decidir por mim, isso acabou, velho, isso acabou. Porque eu quero estar lá e poder dizer, epa, isso aí não, isso tá errado, velho. Eu não concordo, tecnicamente, legalmente, isso não tá certo. Vai ter que passar por cima de mim, o bicho pega. Não tô nem aí, vão falar que eu sou feio, que eu sou chato, que eu sou não sei. Mas eu quero fazer parte. E se um momento eu sentir que eu não consigo contribuir como deveria, eu simplesmente vou fazer o quê? Solicitar minha saída e recomendar um outro que eu acho mais capacitado. E fazer parte também da outra instituição que é quem briga, sim, pelos nossos direitos. Então eu quero fazer parte, vou fazer parte, até porque eu sou obrigado do Conselho, mas não quero simplesmente ser um número, eu quero contribuir. E essa contribuição pode ser: Fernando, eu estou registrado, viu? Eu também atuo com silvestres. Se você precisar de alguma coisa, estou à disposição. Fernando, eu vi isso aqui, olha que legal, o que você acha? Dá para sair alguma coisa aí? A gente inverte o fluxo, manda para mim, eu jogo para ouvidoria, eu jogo para comunicação, eu faço a demanda aparecer, velho, não tô nem aí. A gente dá um jeito, beleza? Fazer parte é não assistir e principalmente não reclamar. Parece aquele povo chato que vai assistir os filmes e fala da paleta de cores. Então, sejam mais que isso, vocês são futuros profissionais, vocês são cabeças pensantes, então usem a cabeça. E claro, fazer parte da ABZ para que quando a gente precisar ir para a guerra e cair no pau, a gente tenha quem vá com a gente, porque o fato de eu estar lá dentro não faz com que eu concorde com todas as decisões, e sim no momento o diálogo ele não possa mais ser realizado por mim e com o Conselho, seja por termos, porque às vezes a questão burocrática, que eu não posso falar diretamente com fulano, tá? Não importa, seja por estarem fechando as portas ou por burocracia, eu vou procurar os meios legais. E aí eu procuro os meios legais junto com a associação, porque isso me dá peso. Só que a associação só vai me dar peso se houverem pessoas na associação. Como, não sei se Simone ia falar, se não vai, eu já vou falar também. Como ela disse na hora do almoço, e eu fiquei muito triste em saber, a gente tem 75 associados de Pernambuco na ABZ. E não são 75 profissionais, o que me deixa mais triste ainda. São 75 associados. Exato. Quem ingressa, eu posso estar falando besteira, mas quem ingressa na faculdade pode solicitar sua anuidade gratuita. Pode. Assim sim. Que ingressa. Pode. Sim. Os estudantes durante o semestre corrente, o estudante ele pode solicitar a isenção da taxa. Então, com licença, Fernando, tomar um pouquinho da tua fala, ele vai enviar para o e-mail da ABZ o comprovante de matrícula e o boleto que foi gerado no ato do cadastro dele na ABZ. Então, ele vai entrar no site, vai fazer todo o procedimento, né, do cadastro dele e vai gerar um boleto. Só que esse boleto ele não vai pagar, ele vai enviar para o e-mail da ABZ, que é abz@abz.org.br, com o título calouro, ou se for veterano do último semestre, ele vai botar veterano do semestre corrente e vai mandar o comprovante de matrícula junto com o boleto. Então, automaticamente ele vai ter o direito à isenção da taxa. Exatamente, você começa a pagar só a partir do segundo ano
R$50 anuais. Então, uma vez por ano você paga R$50. Se você for para um Zotec, só o desconto na inscrição garante pelo menos uns 3 anos de anuidade. Então já vale a pena só nesse quesito. Fora que a ABZ vem instituindo outras parcerias com outras entidades para dar outros benefícios. Inclusive eu tenho um namoro antigo com a ABZ pela ISO, e a gente fez isso no congresso de dar desconto para associados e por aí vai. Mas eu não vou lá pegar a gratuidade e não estou dando dinheiro para a ABZ. Lembra que a gente contribui de 3 maneiras? Número e apoio moral. É triste saber que mesmo eu estou dando gratuidade num estado que forma em média o quê? A gente tem 3 cursos, na melhor das hipóteses 15 por curso, 45, eu formo em média 90 zootecnistas por ano, ou seja, eu tenho menos inscritos na ABZ do que zootecnistas que eu formo por ano no estado. Então, uma frase que eu vou repetir sempre que eu falar sobre isso, e para mim é o que me move, é que uma vez que você conhece o problema, se você deixa de fazer parte da solução, você é parte do problema. Então, cara, eu não concordo que a gente só reclame. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode fazer, todos os âmbitos. Então, a ABZ é muito mais fácil, não é uma entidade pública, estatal, é uma entidade que a gente entra, a gente tem diálogo aberto, você manda o WhatsApp do presidente, você fala o que for preciso, beleza? No conselho a coisa já é mais burocrática, então eu entendo que o conselho vai criar normas para a minha profissão, para proteger a sociedade, mas sim, eu vou proteger a minha profissão lá dentro, porque com certeza algumas decisões são tomadas para proteção da profissão, para reserva de mercado, seja o que for. Não vou dar um exemplo para vocês raciocinarem como o mundo funciona. Vou falar sobre o mercado pet, que é o mercado que eu estou mais inserido do que o de grandes animais de produção, e é um cenário que vem crescendo absurdamente. O mercado pet movimentou ano passado 30 bilhões de reais no país. Beleza? É uma quantidade de dinheiro satisfatória, eu acredito, né? Desses 30 bilhões, 70% foi no segmento pet food, tudo ligado à alimentação animal. Não sei se vocês conhecem, existe uma lei chamada de número 1550, de 68, que fala que o profissional que é responsável, ou seja, que a atuação é restrita desse profissional para todos os regimes alimentares de animais. Então procura lá a lei 5.550, a lei que regulamentou a zootecnia, diz que nós somos o único profissional legalmente habilitado a trabalhar com os regimes alimentares. E aí eu te pergunto, um mercado que é o mercado que mais cresce, vem crescendo a média de 9% ao ano, entre 7% e 9% ao ano, nenhum outro mercado vem crescendo tanto, principalmente de 2015 para cá, e 70% do que ele fatura está dentro de alimentação, eu não largaria esse osso. Então, o que eu faço? Quanto zootecnista, eu brigo lá de dentro. Eu brigo lá de dentro e brigo aqui fora, ajudando a capacitar os profissionais. Porque nada adianta eu brigar para que a minha profissão seja respeitada no que ela deve fazer, se quando eu consigo isso, os colegas fazem besteira. Então, a gente tem 2 caminhos: se capacitar sempre e botar o pezinho lá dentro, gente. Bota o pezinho lá dentro, vamos brigar, vamos fazer acontecer. Se registrem, faça parte, achou ruim, manda e-mail, mas não manda só e-mail não, protocola. É um órgão de viés estatal. Então, quando você manda um questionamento na ouvidoria, ele é protocolado, você recebe protocolo e há um prazo legal para ele ser respondido. Se não for respondido, você pode acionar o Ministério Público para ter a resposta. E acabou. Não tem conversa. Senta o dedo, minha gente. Ao invés de a gente xingar muito no Facebook, a gente bota lá na ouvidoria do conselho e vamos exigir.
Então, eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente. Meu objetivo hoje, e espero ter alcançado de verdade, era que a gente entendesse principalmente o que é o conselho. Porque eu não consigo trabalhar, meu Deus, o que o conselho faz para mim, se eu não entender o que é o conselho, até onde ele vai, qual é a sua responsabilidade e como que a gente se insere lá dentro. Você pode fazer parte de uma chapa, ou você pode ir comendo pelas beiradas e tal, alguém te chama, vai ser assessor, vai ser não sei o quê. Hoje a gente vem, nas últimas eleições, da maioria dos conselhos regionais que teve esse ano, teve um aumento aí de uns 40% de zootecnistas fazendo parte de algum cargo. Isso é muito bom, cara. Antes era sempre umzinho ali, era a cota, pra dizer que tinha um zootecnista. Tipo o filho do pobre que ganha o beijinho do prefeito, né? Então, tenham isso em mente. Tenham isso em mente, que a gente tem um papel fundamental no conselho. Acho que mais do que o conselho pra gente, que o conselho tá para proteger a sociedade, mas a gente para fazer que o conselho pare de fazer besteira. Né? Então, não sei se vocês têm alguma pergunta. Todo mundo calado, né, Fernando? Tô achando também. E aí, meu povo, vocês têm alguma pergunta para Fernando? Emanuel, que é sempre muito questionador. Matheus, que é outro questionador. Eu tenho questionador na UAG e na UASH. Olha ele lá, já dando ali com a mão para mim. Ixi, se não perguntasse ia apanhar, eu senti isso. Deu pressão. Cadê Breno? Cadê os questionadores daqui, hein, meu povo? Eu já posso fazer minha pergunta? Mas é claro, estamos aqui esperando você. Se não ouvirmos, pode mandar no chat. Eu acho que fica até melhor, não sei. Tenta aí por voz, que é mais fácil. Vocês estão me ouvindo? Agora, cortou um pouquinho, mas tenta perguntar, Matheus, para ver se a gente ouve. Tá bom. Vou bem pausadamente. O primeiro, eu observo que para a gente estar dentro do Conselho Regional é um pouco mais complicado quanto estudante. Não sei se é uma visão muito leiga essa minha. Mas, caso seja, eu queria saber o que é que a gente, enquanto estudo, pode fazer dentro de mobilização de alguma comissão ou de alguma coisa. Porque na ABZ a gente sabe que, de toda forma, a gente tem uma voz. Já no Conselho Federal, como é algo no Conselho Regional, como é uma coisa mais institucionalizada, parece que é um pouco mais complicada essa participação. E a outra pergunta que eu queria fazer é como é que está a atuação da ABZ, não sei se a senhora pode me responder isso, ou até Petrone mesmo, já que está lá dentro, sobre a participação de pessoas da ABZ, de modo geral, outros zootecnistas dentro das comissões. Porque isso que você falou de ter um zootecnista numa comissão de 7 participantes, nós vamos vendo que é bem corriqueiro, né? Desde aquela RT lá que o Conselho Federal propôs, foi da mesma forma. Tinham 7, se eu não me engano, e apenas um zootecnista também. Aí eu queria saber se tudo se repete, como é que... Beleza. Então vamos à primeira pergunta. Sim, a participação do estudante do conselho é algo inócuo, assim, é quase inexistente. Porque eu acredito que, segundo a visão da função do conselho, que é fiscalizar profissionais, não vê por que interagir tanto com o estudante. Infelizmente, é uma realidade, eu sofri quando era estudante também e tudo mais. O que eu acho uma besteira, porque se eu penso, minha função é evitar que profissionais façam besteira, eu vou trabalhar na prevenção. Então, eu vou trabalhar desde o estudante. Que, na verdade, os estudantes são os futuros profissionais, né? Então... Isso é um pensamento meu e a gente tenta achar uns doidos que compartilham, né? Eu compartilho com você, Fernando. Então, o que eu recomendo que faça como estudante? Cara, pede tudo do conselho, velho. No conselho, a gente vai ter tal coisa. A gente queria que o conselho mandasse alguém, mandasse um texto, mandasse um vídeo. Começa a vocês se inserirem no caráter de gerarem demanda. Aí vão, caramba, rapaz, olha os alunos. Lá o pessoal na UASH está sempre gerando demanda, Vamos ver o que a gente faz lá. Porque isso vai gerar números dentro do conselho e as demandas são atendidas
Os pontos são atendidos conforme o número de demanda. Exemplo simples do nosso dia a dia. O pessoal refazer instalação elétrica de poste na cidade. Eles vão priorizar os locais que mais abriram chamados de problema de iluminação no poste. Então, cria demanda no conselho, pergunta, solicita, manda alguém, a gente quer ver tal coisa. Então, nos eventos, solicita participação do conselho, não só que eles mandem alguém, porque às vezes a gente vai no conselho só pedir passagem, né? Não, a gente quer alguém do conselho, a gente quer alguém que fale pelo conselho. Isso para várias coisas, entendeu? Comecem a gerar esse tema. Acho que é a maneira de começar a tentar se inserir dentro do conselho, e talvez, se isso se tornar uma cultura de todas as 3 escolas de zootecnia do nosso estado, a gente pode começar a exigir, ou então dar uma ideia de ter algum tipo de grupo de trabalho do conselho direto com representações estudantis. Talvez, quem sabe vai dar certo. Fernando, deixa eu pegar essa tua fala, atrapalhando só um pouco a pergunta de Matheus, mas Matheus, a gente volta, tá? É só um ganchinho que eu vou pegar aqui. Eu tive uma conversa na sede, eu tô falando isso agora que ninguém sabia, mas achei um momento super oportuno, porque eu estou falando com um membro do conselho, e eu vou pegar esse gancho agora para ver o que é que você tem a me dizer com isso. Quando eu conversei com o Wilson, que é o coordenador, o diretor, aliás, da sede, e eu dizendo as ideias que tive em relação a trazer os estudantes para junto da ABZ, que era o que mais eu ouvia dentro do Instagram, era essa reclamação, que o estudante não tinha voz, que só tinha voz para profissionais. Então, levando a ele todo esse planejamento da ABZ Pernambuco com os estudantes, ele deu uma ideia maravilhosa, e quero saber de você se isso é possível. Cursos de capacitação criados pela ABZ Pernambuco, que tenha o aval do CRMV. Então, o apoio do CRMV para esses cursos de capacitação. Eu achei uma ideia fantástica. Então, diante disso, né, já que eu estou tendo essa oportunidade de estar com você, o que é que você, enquanto membro do CRMV, pode me dizer em relação a isso? A ABZ tem como conseguir isso? Me explique. Tem. O apoio institucional é mais fácil. Ele é o mais que tem. Que é pedir apoio para eles colocarem a logomarcazinha lá e dizer que estão apoiando. Esse é o mais fácil. A gente tem que lembrar que isso entra em 2 pontos de função do conselho, que é orientar o profissional sobre o exercício do seu ofício e divulgar e discutir temas de áreas de atuação e exercício legal da profissão. Então, quando eu faço capacitação, eu estou oportunizando isso. E aí eu consigo justificar que não só para profissionais, mas também para os estudantes. Geralmente, quando o conselho apoia alguma coisa, o que ele pede eu estou falando de maneira geral, não só Pernambuco. Mas bem. Ele pede prioridade para os profissionais registrados. Então, tipo, vou fazer um curso, 20 vagas, aqui que ele vai falar, beleza, a gente quer que seja prioridade de inscrição para os profissionais registrados, porque o conselho quer divulgar que ele está fazendo coisa que prioriza para os registrados também, né? Você pode falar, não, beleza, 10 vagas eu estou priorizando até data, momento. Depois dessa data eu tenho que colocar o resto, porque eu abro o que sobrou das 10 vagas. É uma questão de consenso. Isso, mas eu acho possível, acho extremamente interessante. Fica um pouco mais complicado para o pessoal da UAG e da UAST, mas o que for feito na sede, minha recomendação é que você solicite o espaço do conselho. Faça dentro do conselho, que é para ficar ocupando aquele lugar. O problema é fazer os estudantes irem, que dá vontade de dar uns tapas às vezes. Nem me fale sobre isso, que sim, dá vontade. Na época que eu era estudante e organizava a semana de zootecnia, a gente fez um dia da semana de zootecnia, uma tarde, no conselho. Foi uma contrapartida.
A gente conseguiu um ônibus que ia levar e trazer todo mundo. Tinha lanchinho lá. E a gente conseguiu 3 ônibus. Teve dificuldade de encher um. Justamente. Isso porque fazia parte da programação. Eu entendo perfeitamente. Eu sinto essa dificuldade também, sabe, Fernando? Que assim, a gente luta para correr atrás dessas oportunidades, né? A gente fala com um, fala com outro, mas quando a gente consegue, a gente mobiliza todo mundo, né? Transporte profissional, dá de cara com 3, 4, 5 pessoas. Sim, isso acontece. Então, continuando a resposta, além de cavar as oportunidades, é serem consistentes no uso da oportunidade. Sim. Porque não adianta 2, 3 vezes mostrarem representação, mostrarem gente, interesse, se a coisa for esfriando depois. Exatamente. Porque aí o conselho, isso não desperta no conselho essa necessidade de dialogar internamente. E aí, completando, eu tô vendo aqui que o Breno está perguntando quanto tempo de antecedência para solicitar um representante do CRMV. Depende da atividade. Se for para eventos, se eu não me engano, o edital ele diz que o ideal é solicitar até o mês 10 para as coisas do ano que vem, porque isso entra na plenária de uso de recursos. E aí eles aprovam a planilha de recursos do ano seguinte, beleza? Esse é o ideal, porque você vai ter mais chances de sucesso. Porém, se surgir uma oportunidade e tal, não sei o que, aquela coisa toda, pede mesmo assim, na cara de pau. Eu só vou sempre sugerir que seja pelo menos 1 mês de antecedência, porque tudo tem que ser aprovado em plenária. Então, se eu pedir um mês para o fim do mês, pode não dar tempo da solicitação passar por uma plenária, e aí, se não for votado na plenária, nenhum recurso pode ser gasto se não for aprovado na plenária. Então, essa é a minha sugestão. Pelo menos uns 45 dias antes vai garantir, assim, uma maior taxa de sucesso. Beleza? Tudo que vocês forem... O representante é mais fácil. Uma pessoa que já esteja dentro do conselho, isso facilita que eles liberem. O problema é quando você está pedindo o apoio do conselho para mandar um outro profissional representando. Sei lá, digamos que a gente quer chamar o professor Carlos Saad para fazer alguma coisa na área de nutrição, aqui de Psitacídeo, sei lá, e aí a gente solicita que o conselho aqui em Pernambuco banque a vinda dele, ele que é de Minas. Aí a coisa é um pouquinho mais complicada, em termos de tempo e aprovação, beleza? Mas vocês podem solicitar tanto do Conselho Regional, como podem solicitar representantes do Conselho Federal também, beleza? Você pode pedir direto ao Federal. É bem possível também. Viu? E aí, então, finalizando essa categoria de resposta, se ficou alguma para trás, você me avisa. Tem a outra que você fez sobre a ABZ estar inserida dentro das comissões do Conselho. Então, tem um problema enquanto a isso. Os profissionais serem sócios da ABZ. Beleza? Porque eu fui convidado pelo Conselho Federal. O presidente da Comissão Federal Nacional, ele fez uma pesquisa aí de possíveis profissionais, deve ter errado sem querer, achou meu nome, e aí ele manda um e-mail, liga para o presidente do nosso Conselho Regional, o professor Marcelo, e pergunta, estou querendo convidar esse integrante que faz parte do seu conselho para poder fazer parte nacional. O que você fala? Ok, beleza, eu fui para lá. Só que aí, eu inclusive na época que eu fui convidado, eu não estava com minha anuidade, então não era associado, e eu gosto de falar isso para mostrar que eu demorei inclusive 1 ano e meio para voltar a ser sócio, e eu acho isso, sendo a minha prática, não condizente com a minha fala. Então o problema não é a gente tentar fazer que a ABZ tenha prioridade, a ABZ indique profissionais, pelo menos. Isso é muito difícil de acontecer. Claro, pode acontecer? Pode, até porque todas as indicações são voluntárias. Se eu tenho um pensamento crítico correto, eu falo, caramba, eu vou consultar a maior entidade da classe e perguntar, quais são os melhores profissionais que podem contribuir aqui para a gente crescer?
E aí, beleza. É algo que a gente poderia... Acho quase impossível. Então a minha briga é diferente. Por que os profissionais que fazem parte das comissões não estão associados à ABZ? E a gente tem muito. Na federal, eu acho que todos os representantes da federal são associados à ABZ. Se não é um ou dois, só que não. Agora, nos regionais, é briga de facão nos grupos, que a gente não admite. Como é que você... Se você está ali, é porque você acredita que você consegue contribuir para a normatização e colaborando para a profissão. E por que não faz parte da associação que faz isso também fora do conselho? Mas aí é um exame de consciência individual, a gente não pode obrigar ninguém. Infelizmente as pessoas acham que não serve para nada se associar. Aí essas pessoas a gente só tem que encontrar na rua, dar uma pisa de galho de goiabeira, mas de resto tá tranquilo. A de Breno a gente já respondeu, né, Fernando? Quanto tempo que foi esse? Gente, vocês têm mais alguma pergunta para Fernando? Fernando tá indo daqui a pouquinho embora, né, Fernando? Sem pergunta, ele vai dizer aqui, ó, Simone, tô indo, tchau. Eu acho que ficou tudo bem claro, pelo que eu tô entendendo, né, Fernando? Tá tudo com fome. Também, né, 8 horas da noite, a gente aqui falando. Mas não, sério, assim, você terminou o seu roteiro, que você queria colocar, sim, tudo certo. Gente, dê um ok pra mim, faça assim pra mim, se tiver tudo legal, se ele esclareceu tudo. Tô vendo da Isa, não sei o nome daquela mocinha que tá ali junto de Daísa. Eu acho que é Daíra. Deixa eu ler aqui, deixa eu filar. Bem, enquanto eu filo, né? Pode ir falando aí, isso, Fernando, à vontade. Gente, eu quero me deixar totalmente à disposição de vocês, se vocês tiverem dúvidas, tanto sobre o conselho, sobre atuação, sobre... sei lá, eu só não respondo dúvida de ex-namorado. De resto, o que vocês tiverem, eu tô totalmente à disposição mesmo. Pode me procurar no Instagram lá. E tá mesmo, eu sou prova disso. Eu já falei com o Fernando, minha gente, no sábado à noite, perguntando se ele estava disponível para a gente fazer essa palestra, esse primeiro ciclo de palestra da ABZ. E ele, numa boa, um cara que super tranquilão. Simone, ó, nem se preocupa, pode falar comigo a hora que for. Então, Fernando, a gente aqui tem que lhe agradecer. Eu já lhe agradeci pela manhã e vou lhe agradecer novamente por essa tua disponibilidade, desse teu vasto conhecimento. É muito bom a gente saber de tudo isso. Eu acho que essas palestras que nós estamos tendo e que ainda vamos ter, está sendo de grande valia para todos nós, profissionais e estudantes de zootecnia, para a gente saber como lutar pelos nossos direitos e atuar dentro do conselho, dentro da ABZ, para que a gente consiga o que tanto a gente deseja. Então, sim, assim, muito obrigada pela tua disponibilidade. Eu também quero me colocar à disposição. Foi muito bom saber que a gente tem um canal do conselho, que a gente pode mandar as perguntas, que a gente pode interagir. Eu, particularmente, não sabia disso. E foi importante saber que a gente tem esse canal, essa ligação. Enfim, só tenho a agradecer essa tua disponibilidade até as 8 horas da noite, 2 vezes num só dia. Nada, a gente tá aí. Se o pessoal quiser também, pode passar meu WhatsApp, não tem problema, certo? Se quiser, eu tô realmente à disposição. Se alguém tiver inscrito no CNPA, a gente se vê na sexta-feira, eu tô aí em Pernambuco. Vamos! E aí estarei lá ministrando a palestra aí já falando um pouquinho mais sobre a minha atuação em específico. Fique à vontade, profissional, fique à vontade, né? A fala é sua. E aí me perturbem lá, fala, eu tava lá e tal, vamos trocar uma ideia, vamos tomar uma cervejinha à noite, né? Opa! E é isso aí, pessoal. Então, só vi as cabecinhas ali, né? Tá tudo paradinho, falou cerveja. Pronto, já se animou todo mundo. Eu acho que
da próxima vez que a gente fizer uma palestra, tem que ser presencial, porque a gente faz a palestra já dizendo que depois vai ter a cervejinha. Aí, ó, a sala lota, não é não? Vou passar os livros da minha agenda para você marcar todos no ano que vem, beleza? Pronto, combinadíssimo. Bom, pessoal, uma ótima noite para vocês. Igual e a pra gente se você. vê numa próxima. Meninos da UAG, da UAST, mais uma vez, muito obrigada. Matheus, Emanuel, Breno, Daísa, todos vocês que estão aí presentes, que de alguma forma se mobilizaram, contribuíram, pegando o cabo, mudando de lugar. Vocês são fantásticos, eu só tenho a agradecer. Desculpe às vezes eu ficar assim aperreada, mas isso é coisa de quem está por trás dos bastidores. É assim mesmo, já que eu não posso estar aí, eu tenho que de alguma maneira ficar, a gente tem que procurar, vamos embora. O papel é esse, né não, Fernando? É isso aí. Se me permite só mais uma coisa, eu queria dar parabéns para vocês de organização. Ah, que maravilha. Correrem atrás, tanta organização para a gente realizar essa atividade que eu achei maravilhosa, como aos meninos também de, sabe, correr atrás, vamos botar uma tela aqui, não sei o que e tudo mais. São Isso demais. mostra empenho, gente. A gente fez uma conta rápida, né? 90 zootecnistas se formando por ano, meu Deus, tem mercado para tudo isso? Não tem não. A verdade, não tem não. Mas que é outra verdade, não são os 90 que vão atuar. Quem faz a diferença são pessoas que têm esse tipo de postura, como vocês têm, de correr atrás. São 8 da noite e vocês estão aqui buscando conhecimento. E é isso que faz toda a diferença. É isso que é um diferencial. Então, é uma pergunta que eu sempre faço. Nós temos alguns participantes aqui, por que eu te contrataria? E eu, como a pessoa do lado de cá, como empresário que contrata, eu te digo que não é pela sua capacidade técnica, não. Porque é só avaliar um currículo, essa eu te ensino o que eu quero que você faça e acabou. É pela capacidade de trabalho. E isso só mostra esse diferencial de vocês. Então se orgulhem disso e nunca parem de ter esse diferencial. Beleza? Que maravilha, que coisa linda. Olha lá, um monte de coração pra você, Fernando. Ê! Que lindo, que maravilha. Vamos dormir animados, né não, gente? Hoje? Bora. Então, Fernando, mais uma vez, muito obrigada. Uma ótima noite para você. Deus abençoe esse conhecimento todo. E a gente ainda vai se encontrar, né? No CNPA, vamos conversar, bater aquele papo assim pessoalmente e ver o que é que a gente pode trazer mais para esses meninos. Tá certo. Tá bom? Alguém tá querendo falar? Eu acho que é Breno. A gente só queria agradecer em nome dos Elos, da UAG, do DA também, apesar de não ser membro, mas muito obrigado. A palestra foi muito importante pra gente. Bem esclarecedora. Foi bem esclarecedora, sério. De verdade. Fica até difícil surgir dúvidas porque você explica muito bem. Mas a gente vai se conversando mais pra frente. Muito obrigado de verdade pelas palavras também. Né? E as ideias estão indo aqui. Fernando, Emanuel já mandou pra mim, Emanuel da UAG, né, que tá aí junto de Breno, já mandou pra mim: Simone, estou com a cabeça cheia de ideias. Pronto. Alguém não dorme hoje. Acabou, se eu já disse a ele, vamos conversar amanhã. Eu já disse a ele. Ai, mas que tá bom. Isso me deixa muito feliz. É isso aí. Então, gente, um abraço grande para todo mundo, uma boa noite para todos vocês. Muito obrigada mais uma vez pela participação. Até às 8h09 da noite. E vamos embora, que eu sei que amanhã é enxurrada de ideia, né não, Emanuel? Exatamente. Olha só. Tchau, gente. Falou, pessoal. Beijo grande. Boa noite.